Agradeço a Ellen German, enviada especial do Departamento de Estado para Questões do Holocausto, por estar conosco hoje no Dia Internacional da Memória do Holocausto. Um período incrivelmente movimentado e incrivelmente significativo do ano para você. E quais são as iniciativas, os programas em que o Departamento de Estado e você estão trabalhando este ano? Primeiro, muito obrigada, Mike, por me dar a oportunidade de conversar com você hoje. Como você disse, o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto é meio que o dia para mim e para o meu escritório. Temos muitas iniciativas nas quais estamos trabalhando hoje e muitos eventos na semana ou nas semanas que antecedem o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. No último ano, temos trabalhado, como sempre, em nossas duas principais questões, que são a restituição e compensação para nossos sobreviventes. Restituição e compensação por propriedades que foram confiscadas pelos nazistas dos judeus durante o Holocausto. E por isso, essas interações pessoais, cara a cara, são ainda mais valiosas. E este último ano foi realmente especial porque, claro, foi o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, passei grande parte de abril e maio na Europa, na Alemanha e na Áustria, participando das comemorações de várias liberações de campos de concentração, como Dachau, Mauthausen e outros eventos. E One of the uma das experiências que realmente me emocionou e ficou marcada na minha memória foi em Mauthausen. Eu conheci os chamados bebês de Mauthausen. Existem 3 sobreviventes que nasceram justamente nos últimos dias da guerra, quando Mauthausen estava sendo libertado. Eles nasceram essencialmente nos trens da morte, enquanto suas mães eram transportadas de outros campos de concentração para Mauthausen. E é incrível como eles sobreviveram. Quero dizer, um dos bebês pesava cerca de 1,5 kg quando nasceu, e acho que a mãe dela pesava algo em torno de 32 quilos. Então a sobrevivência delas é inacreditável. E as 3 só se encontraram e souberam da existência uma da outra em 2010. Elas não faziam ideia de que havia outras. E desde então, pelo menos a cada 5 anos, elas se encontram. E todas estiveram em Mauthausen este ano. E ouvir as histórias delas e vê-las. Sabe, essas realmente lindas, sabe? Pessoas sorridentes e inteligentes cujo começo de vida foi tão horrível, é simplesmente, sabe? Eu odeio usar o clichê, mas é um testemunho do espírito humano e da forma como as pessoas conseguem sobreviver nas circunstâncias mais horríveis. Então, esses, sabe, sobreviventes que eram bebês e crianças e suas mães, algumas das quais, sabe, só faleceram na última década ou algo assim. Então isso realmente ficou marcado em mim. E a outra história real que eu me lembro deste último ano foi que tive o privilégio de entrevistar um sobrevivente chamado Eugênio Bergman, Doutor Eugênio Bergman. he is Ele é um sobrevivente surdo do Holocausto. Ele foi atacado por um soldado quando tinha 9 anos na Polônia, e isso deixou um golpe na cabeça, deixando-o surdo. Ele conseguiu sobreviver durante toda a guerra. Ele esteve com os partisãs quando criança, acho que com 12 anos, e veio para os Estados Unidos. Foi para sua faculdade, obteve seu doutorado em literatura inglesa e se tornou professora de inglês na Universidade Gallaudet, o que mais uma vez é uma história incrível de resiliência e sobrevivência. E uma pessoa tão, sabe, tão engraçada e simpática para conversar é uma das coisas que realmente ficou marcada para mim. Cada vez que ouço uma nova história de um sobrevivente, fico maravilhada com o quanto cada história é diferente. E eu poderia ouvi-los, sabe, o dia todo.
Acho que a maioria das pessoas, inclusive judeus, não percebe isso porque está fora de sua consciência. O Holocausto é lembrado no Dia Internacional da Lembrança, no Yom HaShoah em Israel e ao longo do ano. Para a maioria de nós, isso meio que fica fora da nossa consciência. Mas essa é uma campanha durante o ano todo. Eu sei que para você, para o Departamento de Estado e para outros que trabalham nessas questões, esses sobreviventes, a vida deles continua 365 dias por ano. Como é essa interação quando todo mundo meio que esquece do assunto? É realmente um esforço contínuo, ano após ano, para o meu escritório e para todas as organizações que trabalham para apoiar os sobreviventes. Uma grande parte do que fazemos, como eu disse, é defender a restituição e a compensação, que na verdade são formas de apoio aos sobreviventes e às vezes também aos seus herdeiros, se estamos falando de propriedades que foram roubadas. Mas, por exemplo, eu trabalho muito de perto com a Conferência de Reivindicações e com a Organização Mundial de Restituição Judaica. E ambas as organizações trabalham muito duro para, por exemplo, conseguir pensões e assistência médica, sabe, apoio de cuidados domiciliares para os sobreviventes. E esse é o tipo de coisa que é necessária o ano todo. E agora é ainda mais necessária. Porque mesmo os sobreviventes mais jovens estão com mais de 80 anos. E você sabe, a infância deles foi horrenda. E todos nós precisamos ajudá-los a viver com dignidade você sabe, em seus últimos anos. Reconheço que você não pode comentar casos individuais na justiça, mas ainda existem países que resistem às reivindicações feitas pela Claims Conference e outros. Esta administração, em particular, não tem sido tímida em impor sua vontade e garantir que o que ela quer ver realizado seja de fato realizado. Quando se trata de seus aliados e às vezes com seus adversários, você acha que haverá uma resolução para alguns desses casos pendentes em um futuro próximo? Com certeza espero que sim, e eu diria. Esta administração, como você disse, Mike, tem sido absolutamente clara em sua condenação ao antissemitismo e em seu apoio. Também em relação às questões do Holocausto, na defesa dos sobreviventes e na oposição à negação e distorção do Holocausto. Então, estou aproveitando isso de todas as formas que posso para tentar ajudar os sobreviventes. Quero dizer, só hoje, eu estava conversando com um dos nossos embaixadores no exterior. E eu tenho que quero dizer, essa embaixadora estava super empolgada em avançar e tentar ajudar o país onde ela está lotada. Para finalizar as questões de restituição e compensação. Então eu estou, sabe, cautelosamente otimista. Mas estamos fazendo todo o foro possível porque ainda há uma pequena janela de tempo em que ainda existe um número significativo de sobreviventes que poderão se beneficiar, seja com a restituição ou recebendo pensões para ajudá-los em seus anos finais. Não queremos que os países ganhem tempo até tudo acabar. Quando se trata de garantir que a memória do Holocausto permaneça viva, uma parte importante disso é assegurar que o registro histórico permaneça intacto. E neste momento estamos enfrentando uma quantidade enorme de negação e distorção do Holocausto. Por um lado, esta administração quer combater isso, por outro, também tem sido, ao que parece, uma defensora da liberdade de expressão, especialmente na Europa. Às vezes, essas duas coisas entram em conflito ao permitir que as pessoas expressem o que pensam, mesmo que você não queira ouvir. Como o Departamento de Estado consegue encontrar esse meio termo ao combater a negação e distorção do Holocausto, enquanto ainda segue a linha da administração de defender a liberdade de expressão, mesmo que não seja o que queremos ouvir? Então, a administração e o Departamento de Estado. Como parte disso, fomos absolutamente claras e inequívocas em nossa condenação ao antissemitismo e à distorção e negação do Holocausto. Nós também, sabe, como país, sempre deixamos muito claro que não. Como esta administração já afirmou, não apoiamos restrições legais à liberdade de expressão. Liberdade de expressão. As pessoas devem poder falar o que quiserem. No entanto, podemos condenar discursos com os quais discordamos como uma questão de política. E nós podemos e fazemos isso. E eu, pessoalmente, assim como meus superiores, você sabe,
A secretária de Estado e o presidente têm sido muito claros ao condenar discursos e ações antissemitas. Você sabe, mais recentemente, acho que no ataque trágico e horrível em Bondi Beach, na Austrália. Então, sabe, nós deixamos muito claro que discursos antissemitas, distorção e negação do Holocausto, sabe, são coisas que devem ser condenadas. E sim, Ellinger Man, não precisamos esperar até Yom HaShoah. Vamos conversar com mais frequência e nos atualizar em breve sobre essas questões críticas. Ellinger Man, enviada do Departamento de Estado para Questões do Holocausto, obrigado por conversar conosco.